Olá, estudante de letras, tudo bem? Eu sou o professor Henrique, vocês acho que já me conhecem no curso, e hoje eu estou nessa gravação, né, para falar um pouquinho e dar um exemplo de algumas questões do ENAD, né? Nós falamos isso nas nossas webs desse primeiro bloco, e o interesse aqui é focar algumas questões e mostrá-las como é a solução, né? E a maneira como o ENAD constrói as questões, tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das questões do ENAD. Todas as questões do ENAD, no caso as objetivas, não a dissertativa, elas têm você vai encontrar três partes principais. Primeiramente, um chamado texto base, né? Ele contextualiza o problema, ele pode vir no caso de letras, pode vir um poema, uma imagem, um texto prévio de algum autor, um texto de uma revista, tá ok? A segunda parte é o chamado mesmo enunciado. Ali no enunciado vai constituir uma pergunta e ele possui uma linguagem bem direta, focando em verbos aonde você assinale o imperativo. Percebam que ali não tem para você discutir e repensar. Tá? E todas as questões objetivas são sempre, você encontrará 5 alternativas, dentre as quais uma somente é a correta e as outras são incorretas. Não tem como você encontrar duas são corretas, três são incorretas, tá certo? Vamos falar de uma das questões do ENAD? A primeira que eu coloquei é a questão 43 do ENAD de 2011, tá certo? Então, olha só. Esse daqui é o texto base. O texto base ele é bem pequenininho, né? E você vai observar que o enunciado também, né? Ó, então, os pais aproximam-se de um táxi e a filhinha de 2 anos e meio se dirige ao motorista dizendo: Eu também vai. O enunciado, você vê que simples ele é. Na situação descrita, vírgula. A pessoa já vai ter que escolher, então, qual alternativa se une a essa frase, né? Então, qual é o objetivo? Ele vai querer saber, bom, o trechinho do que a menina falou, tá? Eu também vai. Então, observem que nós temos 5 alternativas, né? Eu já coloquei a correta, que é a E. Vamos falar, então, das outras, né? Ó, o pronome e a forma verbal do enunciado são elementos de coesão textual. B. A criança não tem o português como língua materna, o que fica claro no seu enunciado. C. A criança ainda não tem competência para assumir o piso de fala diante de interlocutor desconhecido. D. A criança ainda não demonstra competência comunicativa para usar em sua fala pronomes pessoais. E a fala da criança indica que a aquisição da forma verbal de terceira pessoa verbal precedeu a de primeira pessoa. Então, olha o que vamos observar. Nós temos a E como sendo correta, tá? Por que que as outras seriam incorretas, né? Vamos à justificativa, então, das alternativas, né? Por que que a não está correto, né? Não há coesão, pois o verbo ir não está flexionado na primeira pessoa, né? Então, e por isso mesmo não há coesão. Então, quando a alternativa diz que sim, que há coesão, não, né? B. Não é claro no enunciado que a criança não tem o português como língua materna. Preste atenção que eu tinha falado sobre enunciado, né? O enunciado já fala coisas que você pode utilizar em escolher melhor a alternativa. Ele não fala disso, ele não aborda isso. Então, só por isso você já elimina essa alternativa, né? C. A competência da fala, isso a gente aprendeu, depende do indivíduo, então depende da criança. Então, ela não possui uma relação com o interlocutor, né? Então dependendo, assim, é o interlocutor que interferiu para que ela não utilizasse a flexão do verbo na primeira pessoa, né? A criança usa o pronome adequado à norma padrão, né? Então não é verdade o que a alternativa D fala, ela usa o eu, né? Ela não flexiona o verbo conforme a norma padrão, mas o eu ela utiliza, o pronome ela utiliza, tá? E aí, está correta? Observamos que a fala da criança expressa o domínio da flexão verbal da terceira pessoa. Isso ocorre
também por questões de ouvir os pais falarem: "A gente vai" ou "Você também vai". Então ela compreende a primeira pessoa eu, mas ainda ela está em processo de desenvolvimento da linguagem. Isso retém então que a resposta é efetivamente a alternativa E. Vamos observar então agora outra questão. Estamos diante de uma questão que no ENAD 2011 é a questão 30. Temos uma tirinha, isso é muito comum também, então, como eu disse, o texto base aqui está incluído entre uma tirinha e um texto, fazendo uma relação com duas linguagens, né? Então, olha que interessante, nós temos a tirinha da Mafalda, né? E ela trabalha assim, o texto. Muitas vezes os próprios educadores, por incrível que pareça, também vítimas de uma formação alienante, não sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo que ensinam e, quando interrogados, dão respostas evasivas. É pré-requisito para as séries seguintes, cai no vestibular, hoje você não entende, mas daqui a 10 anos vai entender. Muitos alunos acabam acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para entender mesmo, que só entenderão quando forem adultos, ou seja, acabam se conformando com o ensino desprovido de sentido. Observem bem, sempre façam uma leitura de um texto de forma bem meticulosa, né? Claro que a gente sabe que tem um período, você vai ter um X horários para responder, é muito importante. Então, lê o texto concentrado. O texto, você observa que tem uma certa relação, mostra uma contradição na figura da professora e da Mafalda criticando, né? Então, nós temos aqui o texto base. Nesse slide, eu inseri o enunciado e as alternativas, tá? O enunciado, esse é um enunciado muito comum também no ENAD e que ele é muito interessante, porque ele trabalha com afirmações. Então, ele vai buscar saber se o estudante consegue compreender o conteúdo do que ele estudou, não de uma disciplina, mas de todo um conjunto de informações. Então, olha só o enunciado. Correlacionando a tirinha da Mafalda e o texto de Vasconcelos, avalie as afirmações a seguir. O processo do conhecimento deve ser contemplar a reflexão a ser encaminhado a partir da perspectiva de uma prática social. Saber qual conhecimento deve ser ensinado nas escolas continua sendo uma questão nuclear para o processo pedagógico. O processo de conhecimento deve possibilitar compreender, usufruir e transformar a realidade. E a quarta afirmação: a escola deve ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular, mesmo que sejam desprovidos de significado e sentido para determinados professores e alunos. Término do enunciado. É correto apenas o que se afirma em. E aí ele coloca as 5 alternativas. Olha só como ele joga com essa questão, né? Ele mistura, uma hora é a 1 ou 3, na B é a 1 ou 4, na 2 é a 2 ou 4, afirmação 1, 2 e 3, e na E 2, 3 e 4. Quer dizer, não adianta só você considerar uma. Então, você analisando todas, a gente vai observar que a resposta correta seria a alternativa D. Somente as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos agora no outro slide mostrar a justificativa por que essas respostas estão corretas. A D está correta. O que a gente consegue perceber, né, nas afirmações? Primeiro, afirmação 1. O aprendizado da língua portuguesa deve ter como base situações textuais e uso de gêneros textuais relacionados a uma prática social do estudante. A gente já viu isso dentro do curso, dentro de várias disciplinas, o uso dos gêneros textuais, quer dizer, frases isoladas, copiar frases na lousa não é mais um método de um aprendizado que busca ter uma prática relacionada ao que o estudante vivencia, né? Então, a afirmação 1 está correta, né? O professor necessita estar atento ao que ensinar para uma criança e não somente cumprir o conteúdo previsto no currículo. Perfeito, é o que a alternativa trabalha, né? O que é importante para a criança e não somente cumprir um currículo previsto, né? A 3, o ensino e aprendizagem da língua portuguesa necessita ser um instrumento para a criança utilizar no seu cotidiano social, familiar e escolar, o que
corrobora com a afirmação 3, né? Não é isolado. Por que que a 4 está incorreta, né? Se a gente considerar os parâmetros curriculares nacionais, um tema, os diretrizes curriculares nacionais, mas o mesmo os nossos conteúdos, o que você estudou no nosso curso de letras, você vai observar que o conhecimento que deve ser adquirido no processo de aprendizado deve ter uma relação com a realidade do estudante, partindo dos seus saberes, o que não acontece, o que não foi e é contrário e vai de encontro, né? Vai contrário à ideia da afirmação 4. Por isso a afirmação 4 está incorreta. Então a gente chega à conclusão que a sua 1, 2 e 3 está correta. Perceberam? Essa é uma questão muito boa e muito interessante que relaciona a educação e trabalha também com conceitos da língua portuguesa, dos gêneros textuais, né, da prática da linguagem e também com a questão da linguagem verbal e não verbal, tá? Essa é a questão 42 do ENAD de 2011. Então, nessa daqui, você será exigido, né? Ou seria exigido, né? Se estivesse fazendo essa questão, em um conhecimento não de Olavo Bilac profundamente, mas na questão de um período do romantismo da nossa literatura, né? Mas não decorando conceitos, né? É uma compreensão muito geral. Vocês vão observar nas próprias alternativas, tá? Então vamos ler o soneto, tá ok? Longe de ti se escuta porventura, teu nome que uma boca indiferente, entre outros nomes de mulher murmura. Sobe-me o pranto aos olhos de repente. Tal aquele que mísero a tortura sofre de amargo exílio e tristemente. A linguagem natal, maviosa e pura, ouve falada por estranha gente. Porque teu nome é para mim o nome de uma pátria distante e idolatrada, cuja saudade ardente me consome. E ouvi-lo é ver a eterna primavera, é a eterna luz da terra abençoada, onde entre flores teu amor me espera. Tá certo? Esse daqui, então, nós temos um poema, né? Que no caso é um soneto, né? A gente entende que é um soneto pela questão do 4433, tá? Tradicional, certo? Então, mas não é o que vai ser exigido. Vamos observar agora. Olha, nós podemos afirmar que a não é, porque a erudição do vocabulário não é uma especificidade do romantismo. Então, não posso afirmar porque o poema utiliza de um vocabulário erudito, norma padrão, né? Até por questões do período histórico, né? Então, isso não é uma alternativa plausível, tá? Vamos à questão, né? O eu lírico é tomado de emoção presente nos versos. Você observa nos versos, né? O tempo todo o eu lírico tomado pela uma emoção por venerar, por observar a mulher e amá-la. Isso então é muito importante na questão, tá certo? Bom, a descrição não é predominante no poema. Nós não temos um poema com uma descrição, então ela não é um predomínio. Então essa alternativa você já arrisca, né? Qual a alternativa também que você riscaria na hora? A descrição mitológica também não está presente. Nós temos a descrição de mitos, né? Então não tem nenhum Zeus ali perdido. Estou brincando um pouco, mas né, nesse sentido, tá certo? Um Poseidon, nada disso, tá certo? Bom, por que eu deixei essa D por último? Essa D causa um problema, né? Muitos até consideram que nessa questão a D deveria também, né? E por quê? O tema amoroso ele está presente sim, né? A questão diz idealizado, mas não é idealizado, mas ao mesmo tempo há uma idealização. Então isso cria uma certa confusão, né? Na pessoa que vai responder. Vamos considerar que quando você estiver diante disso, você vai para a alternativa que é mais afirmativa. Né? E a E é mais afirmativa do que a D. Então, se você tem que ir para a escolha, num caso desse, que você fique com dúvidas, vá para aquela que é muito maior, está mais presente no poema, se a gente pode dizer no soneto, a questão do eu lírico e da emoção, do que a questão da idealização da amada. Isso está em segundo plano. Então você tem que escolher. Diante da escolha, escolha a que mais toma a resposta e mais adequada. É uma das caminhos
que eu aconselho. Bom, agora o que que eu fiz? Eu coloquei uma questão que é a 35 do ENAD de letras e eu proponho para vocês um certo, né, desafio, uma forma de trabalhar essa questão. Primeiramente, não vá para os gabaritos que você encontra na internet, né? Você encontrará a resposta dela. Você pode até ir depois, mas acho que a grande ideia aqui é você justificar a sua resposta, né? Então eu coloquei uma das questões, vamos ler o texto base, depois um enunciado. Então, no texto base, na tradição escolar brasileira, havia um evento denominado dar lição, em que pedia ao aluno que se levantasse, lesse um texto indicado e em seguida criasse uma paráfrase do que havia lido usando as próprias palavras. Esse é o texto base. Depois, nós temos o enunciado. Segundo as atuais teorias e metodologias de ensino da língua, aí temos as alternativas. A leitura silenciosa coletiva deve ceder lugar à leitura em voz alta. A leitura em voz alta por um único aluno não traz benefícios aos demais colegas. O hábito de criar um texto parafrástico é nocivo porque favorece interpretações equivocadas. A referida tradição deve ser abandonada, porque o ato de levantar-se contribui fortemente para a insegurança linguística do aluno. O professor poderá, na oportunidade de ouvir a paráfrase construída pelo aluno leitor, fazer mediações para facilitar a compreensão da leitura. Qual alternativa está correta? Só que assim, você colocar só a alternativa que está correta não é o caso. Eu gostaria então que você justificasse, né? Só que não justifique somente a alternativa correta. Eu não, da mesma forma que eu fiz resumidamente nas outras questões, colocando a alternativa correta, e explicando as alternativas incorretas, por que estavam incorretas, eu vou pedir esse desafio para você. Qual está incorreta? Então, pessoal, como eu disse no outro slide, você vai colocar qual está correta. Ok, foi lá na internet, já até achou qual é a correta, tá ok? O que que você vai fazer agora? Me justifica por que que as outras estão incorretas. Do jeito que eu fiz nas outras. Vai lá e fala, olha, eu não coloquei a A, ou a B, ou a C, ou a D por causa disso, disso, disso. Eu não coloquei a B por causa disso, disso, disso. Porque esse é o grande jogo para a gente desenvolver o aprendizado dessas questões objetivas é compreender por que elas estão incorretas. Quando a gente faz esse exercício, nós conseguimos juntos trabalhar esses conceitos. As questões vão ficando assim, não tão complexas, porque as questões do ENAD não são complexas. Elas não buscam temas que são específicos, mas elas tentam trabalhar sempre temas de forma mais ampla e relacionando. Percebam que na do soneto há uma preocupação em termos literários, mais compreensão textual. Na outra da educação envolve educação, conhecimento da língua. Então, eu espero agora que você faça essa parte, tá bom? Eu vou colocar depois isso no formato de um link e aí vocês possam responder isso dentro da nossa disciplina, tá bom? Um abraço para vocês e a gente vai se ver e vai nessa toada do ENAD firme e forte, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.